Agora, tem algumas pessoas que têm dificuldade para entender esse assunto, e é um assunto que aparentemente é simples e ao mesmo tempo não é tão simples. Eu estava esse ano nos Estados Unidos fazendo uma semana de pregações na cidade de Dallas. E quando eu visitei uma senhora, e essa senhora queria estudar a Bíblia. E nós estudamos a Bíblia com ela durante uma semana, todos os dias. E pela primeira vez na minha vida, eu vi uma pessoa falar uma coisa assustadora acerca de Jesus. Ela me disse assim: pastor, eu aceito a Bíblia quase toda. Eu aceito tudo que a Bíblia diz. Só tem uma coisa que eu não entendo e não aceito. Eu disse: e o que é que a senhora não entende e não aceita? Ela disse: eu não entendo e não aceito a morte de Jesus na cruz. Eu acho que isso é impossível de ser compreendido. Eu não compreendo, eu não aceito, eu não concordo. Isso me chamou a atenção. Pela primeira vez em todo o período em que eu sou pastor, eu ouvi uma pessoa dizer que não aceita a morte de Jesus na cruz. Normalmente as pessoas aceitam Jesus, mas não aceitam mandamentos, não aceitam princípio de alimentação, não aceitam o princípio do dízimo. É o que a gente normalmente ouve por aí. Mas essa mulher me disse: pastor, eu aceito esse negócio do dízimo, eu aceito esse negócio de oferta, eu aceito os 10 mandamentos, eu aceito o princípio de saúde, eu aceito tudo que tem na Bíblia, menos o sacrifício de Jesus. Esse tipo de atitude dessa mulher e essa sua forma de expressar o que estava no coração me assustou muito, sobremaneira. E eu tentei explicar para essa mulher de várias formas por que Jesus morreu, que era importante, que era vital, que era fundamental. E eu explicava, usei todos os meus argumentos, usei textos bíblicos, fui para lá, voltei para cá e nada. Nada. Eu saí da casa da mulher decepcionado. Várias vezes eu me ajoelhei no hotel, falei: Senhor, como eu vou explicar para essa mulher o plano da salvação se ela não aceita Jesus, não crê no sacrifício? E quando chegou na sexta-feira, o último dia do estudo bíblico, eu já não sabia o que fazer mais, já não tinha argumentos para usar para convencê-la. Então, na sexta-feira, Deus me deu uma ideia bíblica, me deu um texto bíblico e uma ideia clara sobre como eu deveria falar com ela e falar a ela. Foi quando eu abri a Bíblia em Isaías 53, é o que eu vou fazer agora com você. Eu abri a Bíblia com ela em Isaías 53 e li o primeiro versículo. Depois eu li os versos até o 7, mas eu li o verso número 1. Veja só, Isaías 53, verso 1. Diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Eu li esse verso para ela e falei assim: olha, a senhora tem razão. Sabia, a senhora tem razão. O que aconteceu na cruz não dá para compreender. Não dá para a gente entender o que aconteceu na cruz. Sabe que a senhora tem razão? Nem o profeta Isaías, quando escreveu, ele mesmo reconhecia que esse assunto seria um assunto difícil, porque ele começa o capítulo 53 falando assim: quem creu em nossa pregação? Isaías está dizendo de maneira muito clara: olha, o que eu vou escrever agora é impossível de ser compreendido do ponto de vista humano, no nível humano, carnal, horizontal. Isso é impossível. Ele fala: quem vai crer no que eu vou dizer agora? Quem vai acreditar na mensagem que eu vou passar agora? Eu disse àquela senhora: tá vendo? A senhora está certa, porque realmente o que aconteceu na cruz, nós jamais vamos compreender totalmente. Talvez na eternidade, mas aqui nós não vamos compreender totalmente. E ela falou assim: então a Bíblia me apoia? Eu falei: sim, a Bíblia te apoia. O que aconteceu na cruz é algo tão extraordinário, tão grande, tão profundo, que realmente é muito difícil compreender e aceitar. Que uma pessoa inocente tomaria o lugar de uma pessoa culpada. Que uma pessoa que era perfeita, justa, fiel, tomaria o lugar de um pecador, de uma pessoa errada, de uma pessoa totalmente desobediente a Deus. E aí continuei a leitura para explicar a ela o que realmente havia acontecido na cruz. E quando eu fui para o verso 2, o verso 3, o verso 4 e em diante, essa mulher começou a compreender. Não fui eu, porque tudo que eu havia falado não dava certo, mas eu percebi o momento exato em que o Espírito Santo tocou o coração dela. Interessante como eu vi Deus operar na vida daquela mulher. Eu fui lendo o Isaías 53 e fui lendo para ela que Jesus foi desprezado, foi rejeitado, foi abandonado, foi humilhado, como diz a Bíblia. Ele foi oprimido, foi rejeitado, como um cordeiro, foi levado ao matadouro e tal. Estava lendo para ela e de repente essa mulher começou a chorar.
Ela começou a chorar e soluçava, chorava e soluçava. Ela disse assim: pastor, parece que caiu uma trava, alguma coisa que estava vendando meus olhos. Parece que aquilo caiu. Eu agora estou entendendo. Pastor, que lindo isso, que maravilhoso isso. Jesus morreu em meu lugar. Sim, Jesus morreu no seu lugar. E aquela mulher chorando disse: eu aceito Jesus como meu salvador pessoal. Uau, louvado seja Deus.